Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Josué Coimbra Podcast, dessa vez com um convidado muito bacana. Ele já esteve aqui, inclusive é um apoiador do meu programa, é o João Adalto, da Tecnofisco. No entanto, antes dele começar a falar, eu queria pedir para o Júlio subir aqui o banner da vaquinha de um livro que eu estou ajudando na divulgação, é o do pessoal lá do Brasil Gigante. Eles têm isso daí, esse livro, Brasil, Veneza dos Trópicos, escrito pelo Ali Ramos. A gente está fazendo essa vaquinha financeira, essa vaquinha virtual para recolher fundos, para ajudar na confecção desse livro. Eu acredito que é algo muito importante para o brasileiro, uma vez que nós lemos muito pouco, não temos a tradição na leitura, não temos o costume de ler. Então, eu peço a todos vocês que me seguem, que me assistem, que participem dessa vaquinha. É muito importante dar esse incentivo para o pequeno escritor, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, ele já colocou até o link aí embaixo. Eu agradeço a vocês. Quero pedir também que me sigam no Instagram, Josué Coimbra, sigam meu canal, enfim. João, se apresente, fale quem você é. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o João Adalto, da Tecnofisco, assessoria empresarial. Aqui nós temos uma contabilidade, onde atendemos os segmentos mais diversificados que existem aí no nosso mercado. Também temos um núcleo jurídico e estamos numa campanha grande aí de conscientização do brasileiro diante da reforma tributária, as mudanças que estão acontecendo. E a gente está bem atualizado e é muito importante nós, como contribuintes, estarmos atentos aí às mudanças e como isso vai ficar para cada um de nós, principalmente o que vai afetar o nosso bolso. Coloquei até um óculos para ficar igual a você, só que o meu ficou meio torto. Boa, Josué. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a maioria dos brasileiros só lembra do contador quando tem problemas com o leão? Onde nós estamos errando? É um problema nosso, pessoa física? É um problema educacional? Olha, é uma pergunta muito interessante, né, Josué? Você vê que o brasileiro, ele aprendeu, né, se desenvolveu a ver a figura do contador não como um ajudador ou uma ferramenta para que venha ajudar aí nas demandas, mas sim como um custo, como uma despesa, ou até mesmo como um cobrador de impostos, né? Infelizmente, é essa visão que alguns têm, pois acabam procurando o contador quando recebe uma notificação, quando sofre uma multa. Então, se tornou uma questão muito grande de dificuldade, pois o empresário brasileiro, ele tem essa cultura, né? Olha, vamos tocando. E aí o contador só aparece no momento mais complicado. Mas você sabe, essa questão do custo, é muito importante você mencionar isso. Você já conhece a história, evidentemente, você participou dela. Quando eu tinha a Coffee Milk lá no passado, muitos colegas pequenos empresários, enfim, a galera, pequeno empreendedor, vamos dizer assim, eles viam o contador e o advogado muito na questão do custo. Ah, para que eu vou ter um contador fixo? Para que eu vou ter um advogado fixo? Porque eles entendem que um substitui o outro. Então, se você tem um contador, para que você precisa do advogado? Se você tem um advogado, para que você precisa do contador? E, na verdade, esse é um grande erro, porque cada um tem a sua função dentro do mercado. E aí, quando a bomba estoura lá na frente, então, de repente, você tem um custo aí com um contador, sei lá, meio salário mínimo por mês, que daria R$ 9.600 por ano. Quando chega uma notificação no final do ano, o que você vai pagar de multa, às vezes, é muito maior do que isso. Exatamente, Josué. Essa sua colocação, e na vida de empresário que você teve, é o que a gente vê muito aqui no escritório, né? Então, nós vemos que o erro não está só no empresário, mas está na cultura tributária do nosso país, né?
Nós vemos que, fazendo uma comparação com países desenvolvidos, a contabilidade ela é uma ferramenta de gestão, não somente para emitir guias de impostos e ver condições para que nós consigamos reduzir os impostos ou a tributação. Não é isso, né? Nós vemos que a contabilidade em si ela tem uma estratégia, tem uma finalidade de demonstrar os resultados e apresentar também o porquê daqueles impostos serem cobrados e onde eles estão sendo usados. E no Brasil a gente tem um pouquinho dessa dificuldade, tanto pela questão cultural, quanto pela transparência também de investimentos que são feitos com esses impostos que nós recolhemos. E dentro disso que você falou, como você está vendo? Você falou da questão da gestão. Como você está vendo para o médio empreendedor, médio empresário, talvez até para a pessoa física, essas novas regras tributárias que estão acontecendo, que veio aí no final do ano? Olha, surgiu uma situação, né, que todo mundo preocupado, todo mundo buscando saber o que vai mudar, o que vai impactar. Então, nós vemos que é uma reforma, é um movimento grande feito pelo governo. As ferramentas de apuração, de cobrança, tendem a ser mais desenvolvidas. E vai acontecer o quê? Nós vamos ter que... Um contribuinte acaba fiscalizando o outro, né? Ou seja, eu só vou comprar de quem emite nota, ou só vou comprar de quem está regular. E vai virar uma reação em cadeia, porque o mercado tende a ter somente esse perfil, que vai ser uma regularização, consequência disso, uma maior arrecadação para os cofres do governo, né? Então, nós vemos que isso impacta muitas pessoas comentam coisas que também acabam sendo um pouco desencontradas, né? E vira aquele alarde todo. Mas temos que nos adequar. E o momento, né, a gente já está ali na prorrogação. Porque... Então, você fala em adequação. Eu tinha visto, eu vi na TV, enfim, na mídia em geral, um monte de gente falando, olha, mas o pipoqueiro, ele movimenta, sei lá, 6 mil por mês, mas ele tem um faturamento, sei lá, de 2. E aí, como é que fica esse cara? Sim, olha, um dos pontos muito interessantes... Porque, de certa forma, circulou 6 mil na conta dele, né? Ele recebeu, gastou, recebeu, gastou, recebeu, gastou. Exatamente. Então, esse ponto que você levantou, que é a regularização do pequeno empreendedor ou microempreendedor, é um dos passos mais interessantes que o governo fez, que é o próprio MEI, né? Que nós vemos que é uma forma muito interessante que o governo colocou para o contribuinte que vivia na informalidade. Então, ele tem uma tributação mínima, ele tem um movimento fiscal, ele tem um movimento bancário, e, claro, não quer dizer que, como o seu exemplo, ele movimentou 6 mil na conta, ele teve essa lucratividade ou esse valor é só dele. Não, mas ele teve compra, ele teve investimento, matéria-prima, trabalho, dentre outras coisas. Então, nós vemos que a legalização, tirar essas pessoas da informalidade, é um grande passo. Isso nós já estamos vendo. Entendi. E você falou nessa questão de regularização, me fez pensar uma outra coisa. Quais os erros que o pequeno empresário tem cometido ainda hoje? A gente sabe que tem os clássicos, né? Que é o cara usar a conta da empresa para almoçar. Esse é um dos erros mais comuns, né, Josué? Mas existe muito aquela situação do empresário misturar, que é super comum, as despesas dele, da casa dele, a sua própria manutenção, com as contas da empresa. E esse é o erro, assim, super comum, e quem nunca cometeu, né? E é muito errado fazer isso, porque a saúde da empresa, ela tem que ser totalmente apartada da situação financeira do seu proprietário, dos seus sócios, da família dos sócios da empresa. Então, nós vemos que o brasileiro também é uma outra mudança que vai ter que ser feita, pois
dentro da regularização e de estar em dia com as obrigações fiscais, essa conciliação de banco com tributação ou com movimentação de dinheiro, ela tende a ser muito maior e não dá para misturar, são coisas distintas. Sim, são coisas distintas. E eu acredito que isso aí também passa dentro daquela linha da falta de educação financeira que as pessoas têm. Eu até comentei com isso em algum momento, não sei se foi contigo ou com quem foi, que o brasileiro, via de regra, ele acaba se tornando um empreendedor ou um empresário não pela vocação, mas pela necessidade. Porque, de repente, o cara trabalha, sei lá, 20 anos na mesma empresa, e aí hoje você sabe que quem tem 40 anos já é considerado velho, 35 já está com um pé lá, e aí ele não sabe o que fazer. Ele passou 20 anos da vida dele, é uma metáfora, obviamente, mas apertando um parafuso. O dia que ele para de apertar o parafuso, ele não tem outra função. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, chega lá, aquelas questões de sempre, né? Olha, você ficou tanto tempo na mesma função, o que aconteceu? Olha, ninguém fala, mas a gente sabe que o cara já está velho, e aí ele acaba não encontrando um emprego, e aí ele é empurrado a abrir um pequeno comércio, abrir uma lanchonete, a vender alguma coisa, só que ele não teve uma preparação para aquilo, porque às vezes você é muito bom em fazer um pão, mas você não é bom, você não tem noção da gestão que é por trás de um pão. Faz sentido isso para você? Sim, sim. Esse é uma das maiores dores do brasileiro, né? A falta de conhecimento da legislação ou até mesmo de atenção a ela, e também essa questão que você mencionou, né? Ele trabalhou muitos anos, quando é dispensado ou aposenta, vem a se aposentar, passa por dificuldades, né? Ele, às vezes, não tem tanta idade, ainda está apto para fazer muitas coisas e tenta empreender. E quando vai ver, não tem bagagem. Ele sabe fazer dentro de uma empresa com respaldo, com colegas ou coisa do tipo. Agora, quando ele cai no mercado de empresário, por assim dizer, né, onde ele mesmo vai comprar, ele vai beneficiar, ele vai vender, ele vai preparar, aí ele vai ter que gerir isso de forma financeira, lidar com o banco, com o fornecedor. E, infelizmente, é o que a gente vê muito aqui no nosso escritório. Pessoas com boa vontade, a fim de trabalhar, de empreender, mas se perdem no caminho. A ideia é boa, o negócio é interessante, tem possibilidades de crescimento grande, mas o problema é administrativo. Então, não sabe gerir. Então, é muito bom na execução, mas é ruim em compra. Ou é muito bom nas compras, consegue executar, mas é ruim na gestão financeira. Então, nós vemos que todos esses departamentos, eles convivem, né? Estão juntos, correm totalmente juntos. E para que uma empresa seja saudável, essa engrenagem tem que estar bonitinha. E aquele empresário dança nessa situação. Exato. E você falou de fazer a engrenagem funcionar. Eu acredito que você deve atender bastante pessoa física aí também. Essa mesma lógica da pessoa física, ela precisa estar presente. Aliás, essa mesma lógica da pessoa jurídica, ela precisa fazer parte da vida da pessoa física. O que você pensa sobre isso? Eu consigo hoje, por exemplo, hoje eu não sou mais empresário, mas o cara que está assistindo a gente, que ele é só PF, você acredita que ele precisa estar moldado como se ele fosse uma pessoa física no dia a dia dele? Sim. A pessoa física, ela se comunica totalmente, né, com a pessoa jurídica, né? Então, a vinculação de um CPF a um CNPJ é o que lhe dá a legitimidade a ele, né? Então, o CNPJ é frio. Agora, o CPF, ele tem uma vida, né? Ele tem uma história, ele tem vários detalhes aí envolvidos. É humano, né? Podemos dizer assim. Mas esse trato
entre as duas coisas que correm totalmente juntas, né? São distintas, mas correm muito juntas. Como a gente já mencionou no nosso papo. Tem que ser separado no que tange a despesa de um e do outro, mas a pessoa física, ela também tem que ser bem administrada. Por que administrada? Nós vemos que uma pessoa física que trabalha assalariado tem suas contribuições previdenciárias, sua base de imposto de renda, isso tem que ser bem apurado para fazer uma declaração correta, o seu patrimônio ou os seus ganhos tem que condizer. E nós vemos que o cerco também da Receita Federal, não é que ele vem fechando, mas ele vem sendo cada vez mais analisado, né? E é uma das dores que a gente vê também com os contribuintes. O que acontece? A pessoa declara um prolabore, um rendimento, isso na pessoa jurídica, de 3 salários mínimos. E ela tem uma fatura de cartão de crédito na base de 10, 15 salários mínimos. Então, como você paga essa fatura? É clássico também, e é uma dor. Eu não quero declarar nada, mas de onde vem o seu rendimento? Faço serviços paralelos, coisas do tipo, alguma coisa assim, mas isso é informal? Como regularizar isso, né? Sim, mas você sabe, eu fiz esse comentário até aproveitando para falar não é legal, né? Mas eu preciso falar um pouco de mim. Eu não sei se comentei já contigo em algum momento, mas eu escrevi nem publiquei, só escrevi, montei, registrei, tá lá. Um livro onde eu crio uma tese de que o João Adalto, pessoa física, ele deve cuidar da vida dele como se ele fosse um empresário, mesmo não sendo. Então, ele precisa ter a contabilidade, ele precisa ter o jurídico, ele precisa ter o marketing, ele precisa ter a administração, ele precisa ter todos os departamentos de uma empresa, só que, em vez de ser uma empresa, ele vai ser uma PJ, aliás, uma PF, que aí eu chego à conclusão de que isso nada mais é do que você trazer do mundo corporativo para o mundo da pessoa física toda aquela sistemática de organização para você não se perder. Porque muitas vezes a galera pensa que eu sou PF, eu não preciso me preocupar com isso, não preciso me preocupar com aquilo. Não, nós, embora sejamos um CPF, a vida financeira, aliás, o dinheiro, ele não pergunta se você é um CPF ou um CNPJ. Então, a organização, ela precisa ser contínua, como se fôssemos uma empresa. Faz muito sentido, Josué. Porque a pessoa física, ela tem os mesmos compromissos, dadas as proporções, que uma empresa, né? Então, a pessoa que trabalha, podemos dizer, né, no regime de CLT, por exemplo, ela tem um rendimento, e uma empresa é um faturamento, né? E tem as despesas, luz, água, alimentação, transporte, educação, saúde, todos esses. Então, se não existe uma organização familiar e um controle, né, um orçamento da família, a pessoa física ela pode ter os mesmos problemas que uma empresa. Se fizermos uma comparação aí, a dor é a mesma, o que muda é um CNPJ para um CPF. Então, nós vemos que o brasileiro, a gente vem passando por umas grandes dificuldades aí no que nós vemos que o número, né, os índices de inadimplência, de nomes incluídos ao Serasa e SPC, eles vêm batendo recorde atrás de recorde. Isso tudo é fruto, né, de uma má administração, em alguns casos, obviamente, e também de desemprego e outras contingências, né? Mas nós vemos que, falando em administrar e com sabedoria, ter uma gestão da pessoa física é fundamental para que a pessoa consiga levar bem a sua vida ali e também participar de todas as atividades aí, tudo que o fisco exige. Sim, e você falou do Serasa, já passa de 75 milhões de brasileiros serazados. E aproveitando que a gente está falando do trabalhador, me fala uma coisa, hoje é vendido, aliás, tem uma retórica, né, que é muito bacana, olha, ser PJ, eu odeio a CLT. Me fala uma coisa,
eu, pessoa física, tá? Eu ainda acredito que você ser CLT é 1000 vezes melhor do que PJ. Faz sentido ou eu estou enganado? Olha, é um ponto muito interessante esse que você trouxe. O cara CLT, pergunta para o empresário se ele prefere CLT ou PJ. mas é muito interessante esse ponto, porque tudo tem peso e medida, podemos dizer assim, né? Então, a pessoa que trabalha, vive num regime de CLT, nós vemos que é mais tranquilo, tem uma estabilidade, por assim dizer, né? E nós vemos que não tem as grandes emoções, podemos dizer, que um empresário tem, né? A pessoa jurídica, nós vemos que todo começo de mês termina um mês, um exercício que a gente chama na contabilidade, e já começa outro. Esse exercício já se começa com dívidas, né? Então eu tenho fornecedor, funcionário, benefício, imposto, inúmeros compromissos. Agora, é uma vida de empresário, de empreendedor, de pessoa jurídica, como a gente vê as pessoas dizendo, que ela tem uma instabilidade muito grande, como eu mencionei, tem essas fortes emoções, mas dependendo do segmento, a pessoa jurídica ela tem uma maior, um maior ganho, né, podemos dizer, em comparação à pessoa física num CLT. E o CLT, se a gente for olhar algumas vantagens dele também, comparando aqui, né, fazendo bem misturado mesmo. No CLT a gente tem fundo de garantia, temos férias, 13º, coisas que em regime de pessoa jurídica não tem. Então nós podemos dizer que os dois regimes são interessantes, mas qual é o seu perfil? Aí entra aquela questão do CPF que eu mencionei, né? O CPF é humano. Você consegue viver bem como uma pessoa jurídica? Tem organização, tem controle e às vezes suporta fortes emoções? E falando de CLT, tem também o lado dificultoso, né? Que você tem o patrão, você tem horários, tem muitas regras a serem cumpridas, né? Então nós vemos que, dependendo como é colocado isso, é importante a gente ver o perfil de cada pessoa, de cada ser humano, cada brasileiro, cada empreendedor, e assim vai. Eu entendi o que você falou, é que assim, em minha visão ainda fica aquele comparativo. Então, sei lá, hoje eu trabalho aí contigo, é um exemplo, você me paga, sei lá, 15K por mês. Se daqui a 2 anos você me manda embora, eu tenho 30 de fundo de garantia, férias, 13º, multas rescisórias, mais 6 meses de fundo de garantia. Perdão, mais 6 meses de seguro-desemprego. Se estamos no regime do PJ, daqui a 2 anos, oi Josué, foi um prazer, foi muito bom a gente estar aqui junto esses 2 anos, um abraço. Aí você fala, gente, eu entendo que talvez o cara que está na CLT, ele receba um pouco menos no curto prazo, só que no longo prazo, eu acredito que ele acaba recebendo mais porque ele vai ter fundo de garantia, ele vai ter férias, ele vai ter o seguro-desemprego a posteriori, ele vai ter a contribuição para a aposentadoria. No entanto, eu entendo quando você fala sobre essa questão de você se planejar, mas é que quando eu vejo a conta, ela acaba não fechando. Até porque o empregador, às vezes, ele também recebe algum benefício pelo fato dele dar uma cesta básica, dar uma assistência médica. Não dá, né? Fazer aquele rateio. Em algumas coisas acaba tendo algum desconto que, enquanto eu, na pessoa jurídica, eu vou pagar seco. Faz sentido essa minha... Eu não sei se é uma visão antiga ou se também, de repente, é uma falta de conhecimento, mas faz sentido isso para você ou não? Olha, quando nós fazemos essa comparação, esses pontos que você colocou são muito interessantes quando você leva para uma pessoa física, né, e para um colaborador na CLT. Nós vemos que
hoje, né, um dos temas que vem sendo muito discutidos aí na Justiça do Trabalho é a pejotização, né? Isso, da pandemia para cá, se tornou uma coisa muito comum. Então, as pessoas, elas tendem a ganhar um pouco mais, ter uma liberdade maior no seu tempo, nas suas horas de trabalho, mas ele perde alguns benefícios, ou seja, né, a Seguridade Social, que é a contribuição previdenciária, o fundo de garantia, a multa desse fundo de garantia, férias, horas extras e coisa do tipo. Então, você trabalha como PJ por horas, né? Então, o meu custo hora é X por horas trabalhadas, e eu sou o senhor do meu tempo, trabalho tantas horas, trabalho de casa, dou uma consultoria ou coisa do tipo. Então, nós vemos, como você colocou, ser CLT, você tem ainda um respaldo da empresa e também do governo, de forma indireta, né? Existem as tributações, tem a fatia que você paga ali, que o governo leva, o fundo de garantia, você tem um certo domínio sobre ele, mas é gerido pela Caixa Econômica, pelo governo, né? Os juros dele é baixo. Então, tudo isso faz com que muitas pessoas, elas questionem, puxa, será que vale a pena eu ser CLT mesmo? Agora, um ponto muito interessante, Josué, que a gente deve avaliar aqui é o seguinte. Para um colaborador, é o que a gente fala muito aqui no escritório, dependendo o valor que essa pessoa tem, como seus rendimentos, como salário, ou pelo seu trabalho, quando você chega em uma régua um pouco mais alta, vale mais a pena a pessoa ser PJ do que ser um colaborador CLT. Isso devido à tributação, né? Então, tabela de imposto de renda na pessoa física, imagina, 27,5%. INSS da cota do empregado, né? Que também passa a ser alta, de 11% a 15%, 16%. Isso com salários mais altos. Então, a pessoa, né, que a gente estava até comentando um pouco antes aqui nos bastidores, quando a pessoa ela é graduada, ela tem uma condição salarial, intelectual mais elevada, ela trabalhar como CLT é ruim, tanto para ela quanto para a empresa, porque a tributação de ambos fica alta. Levando isso para a pejotização, para uma pessoa jurídica, é bastante interessante, só que você perde a garantia, né? Então, sim, olha, o salário é mais alto, você tem um ticket médio maior aí e poucos benefícios, mas, olha, encerramos aqui, vamos fechar o nosso acordo, te pago o saldo de dias, e aí o empreendedor, ele não é igual a um trabalhador, né? Ele vai ter que sair e buscar um novo cliente. Sim. E o CLT vai buscar um novo trabalho, né? Um novo empreendedor. Exato. Mas você sabe que dentro disso que a gente acabou de conversar, eu até falei para você logo no começo que eu tinha feito um livro, tal, que vocês estão me ajudando, fico muito contente com a ajuda de vocês. Lá tem uma coisa, eu entendo que você tem essa segurança na CLT, por outro lado, existe um problema nacional com isso, que é o quê? Então, vamos lá. Voltando para o nosso exercício, você me paga, vamos diminuir o valor, você me paga, sei lá, R$5.000 por mês, ok? Só que eu custo para você 10 mil, ok? Só que assim, esses outros 5.000 não fica nem na minha mão, nem na sua, correto? Sim. E se o governo incentivasse, ao invés de você me pagar 5.000, e é independente do regime, tá? CLT, PJ, em vez de você me pagar 5.000, você me paga, sei lá, 8.000, aí, sei lá, 1.000 você recebe de incentivo fiscal, e 1.000 você continua pagando para o governo. Você entende que o que vai acontecer? Você vai ter uma elevação na renda média. Esses 3.000 que você está me pagando, você não está me pagando nada a mais, porque você já iria gastar de qualquer forma, correto? Você só está entregando, em vez de você pagar para o governo via impostos, você está falando, Josué, tem aqui mais 3.000.
E aí você pode falar, olha, Josué, mas só que isso vai gerar um problema que você vai diminuir a arrecadação. Concordo. Só que assim, você diminui a arrecadação tributária no T1, porque o que vai acontecer? No T2, você vai ter um exército industrial de reserva empregado, porque vai ter uma demanda por empregos que não tinha anteriormente, porque hoje eu estou consumindo ali no limite aqueles 5 mil, só que quem tem um salário, e aí assim, é óbvio que quanto maior o seu salário, menos você vai gastar dele, mas como a gente está falando de uma população aí que na sua maioria ganha R$ 3.600 em média por mês, você está aumentando a renda dessas pessoas, elas vão ter uma propensão a consumir maior, você entende o... Nossa, esqueci o termo técnico, mas você entende que vai ter um propulsor de consumo que vai beneficiar todo mundo no final? Olha, esse exemplo que você colocou, ele é bastante interessante, principalmente quando a gente vê a forma que esse valor ele vai entrar na economia do país. Porque o detalhe é o próprio trabalhador ser o senhor do seu dinheiro, ele ter o mando sobre ele. Então, quando você coloca um valor de tributação, é pago ali, e acaba com essa vinculação, porque aí é muita regra, né? Então, Sim. nós vemos que quando a gente simplifica, você imagina, como nós iríamos dirimir problemas na Justiça do Trabalho. Olha, a pessoa trabalha, ela tem um valor acordado, né, que a gente chama hoje de salário, e tem uma tributação em cima dele. Ó, a tributação é 10, é 15, é 20, X%. Acabou. Quem vai pagar? Ó, a empresa vai pagar tanto, o colaborador vai pagar tanto, mas só esse, e acabou. Esse valor a mais, ele iria entrar na economia, seria gerido pelo próprio trabalhador que está trabalhando ali, que vem fazendo e movimentando isso, porque hoje o que acontece? Todo mundo busca ter uma garantia e ter um benefício do governo. E esse número de benefícios que nós vemos hoje, eles se tornaram um grande problema, né? Porque as despesas do governo elas aumentam, as dificuldades são enormes, e com isso fez com que as pessoas não queiram mais buscar um trabalho efetivo, porque, olha, é baixo o salário, para que eu vou ter esse compromisso? E nós vemos, né, que com qualquer empresário, qualquer empreendedor que você vai conversar, a dor dele, na atualidade, é mão de obra. Então, antigamente faltava emprego, hoje sobra emprego, mas alguns dizem, mas é um subemprego. Qual é a condição desse emprego? Então, acho que falar um pouco disso, o governo analisar essas questões, eu acho que seria o primeiro ponto para que a mão de obra seja qualificada, seja valorizada e, obviamente, vai ter tributação. Quanto mais o colaborador ganha, maior é a tributação. E a empresa também vai valorizar aquela pessoa. Mas do jeito que a gente está vivendo hoje, né? Olha, é assistência isso, assistência aquilo. A ideia é boa, o fim social é muito legal, só que ele tem um descaminho, né? Infelizmente. Exato. Então, quando nós estamos falando das capitais, né? Só para a gente dizer, as capitais do nosso país, que é imenso, a gente não vê uma tão grande necessidade dessa quantidade de benefícios. Agora, existem lugares que, olha, precisa chegar lá, né? Tem que ter. Mas como nós vamos colocar uma peneira nisso, né? Então, é um outro problema que é gerado. Então, e até pensando nesses lugares que não chega, você não pensa que o sistema tributário, ele acaba sufocando o empresário? Porque, de repente, tem um cara lá nessa cidade do fundão que ele quer abrir um negócio, que ele quer fazer alguma coisa, só que essa barreira de entrada, ela é, na minha avaliação, ela acaba se tornando tão grande que acaba não valendo a pena para ele. Porque é tanto tributo, tanto imposto, tanta coisa, que ele acaba se tornando um desincentivo para o pequeno e médio. Sim, sim. Essa é uma das dificuldades também que existem, né?
É como a gente mencionou, o nosso país ele é imenso, é um continente, podemos dizer assim, né? E ele vem totalmente inflado, né? Você vê que a gente está com grandes demandas nas capitais, como a gente mencionou, e existe muita área, muita mão de obra, muitas pessoas numa idade, num perfil para empreender, para trabalhar, mas é pouco explorado. Então, nós vemos que a dificuldade de locomoção, a dificuldade de chegar à informação, né? Então, nós vemos que quando é incentivado para que o país como um todo produza, isso é muito legal. Mas a gente não tem. Então, fica nos grandes centros, nas capitais, nas regiões mais para o sudeste, sul e sudeste, podemos dizer assim. E com isso a gente vê essa migração das pessoas, né? E aí fica aquela coisa abarrotada, o transporte, a diferença social, e aí vai, né? E aí a gente está caminhando por um outro caminho aí, mas corre junto com a economia. Então nós vemos que se fosse incentivar desenvolvimento empresarial, empreendedorismo nesses lugares, mas que tivesse uma condição de montar fábrica, montar serviço, prestação de serviço, coisas do tipo, certeza que nós teríamos um grande desenvolvimento nos lugares mais distantes. Sim, eu acho que faz super sentido isso que a gente está falando, e aí tal, e eu não estou justificando, mas quando você fala lá no começo, olha, tem gente que prefere não declarar nada, porque você tem, mesmo no PJ, muitas vezes, você vai ter o cara que ele vai ter uma carga tributária gigante. Quando você pensa, eu emiti uma nota de, sei lá, 10 mil, não é muito dinheiro. Concorda? E aí, dependendo da onde o cara está qualificado, ele já toma 15,5% na cabeça. Exatamente. Esse faturamento, quando você fala dessa forma, é muito interessante, porque para uma empresa não existe, né, uma regra de quanto tem que faturar, mas vendo o custo de vida, o custo de operação, se a empresa, como eu mencionei, né, o empresário já começa o mês com uma dívida, né, já começa dessa forma. Então, nós vemos que se ele não bater aquelas metas, ele vai ter dificuldade. E com isso, gera inadimplência na questão de pagar impostos, inadimplência com fornecedor. E aí a gente vê muito isso aqui no escritório, porque não é nenhum erro administrativo, mas é a questão do equilíbrio, né? Então, é microempresa mesmo. Como vamos comprovar isso? Porque isso também na linha do tempo se banalizou, né? A microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de lucro real, presumido, e aí vai ramificando. E fica uma confusão, né? Onde eu me encaixo ali? Né? Nós podemos ser profissionais do mesmo segmento, só que eu tenho um calibre de atendimento e às vezes você tem um bem superior ao meu. Então, é tratar essa diferença de forma que tem que ser feita, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco de pauta. Com essa coisa da inovação tecnológica, sabe? IA, automação, você já tem hoje, né, grandes escritórios virtuais de contabilidade. Como você acha que fica o escritório tradicional? Eu pessoalmente, eu ainda prefiro o tradicional porque eu gosto de ligar lá, preciso disso, quero entender melhor. Talvez nesse maior você não tenha esse atendimento personalizado. Você acha que vocês caminham também para essa coisa da boutique? Olha, já tem muitos escritórios, né, nesse caminho, nesse formato, e é até uma das questões que a gente vê muito, né? Olha, a profissão do contabilista aí, ela tende a acabar, porque hoje eu coloco no Google, né, vou na inteligência artificial, pergunto, tenho as respostas, isso e aquilo. Mas nós, profissionais da área, né, não é nem puxando a sardinha aí para o nosso Brasil, Imagino. Mas a realidade é uma só, né? Entender a legislação e aplicar isso, é necessário que você tenha conhecimento e domine, né? E viva isso, né? Não é somente, eu estudei lá atrás e ficou. Porque muda muito, né? A legislação no nosso país ela é muito versátil, ela muda com grande frequência. Então, nós vemos que
A tecnologia ajuda muito, a rapidez da informação é fantástica. Para você ter uma ideia, Josué, antigamente, um débito na Receita Federal, ele demorava 6 meses, 1 ano para ele ser apontado. Hoje, de um mês para o outro, você já tem esse débito apontado na emissão da próxima guia. A apuração de notas, né? Antigamente, nós tínhamos um portador que passava no cliente, retirava as notas, trazia, lançava uma por uma. Hoje, tem uma captação direta, existem vários sistemas aí no mercado que puxam essas notas na criptografia, no código de barras, em alguma forma, e com isso a gente valida. Vem para o escritório, ela é validada, é apurada, só que o detalhe é o que está dentro daquele QR Code, daquela criptografia ou do código de barras, o que for. Ali você tem NCM de produto, valor, CFOP, e várias informações, vários detalhes que aí nós vemos, né? Em uma única nota você tem uma gama de produtos enorme, e cada um com uma tributação diferente. Eu estou exemplificando para que a gente consiga deixar uma coisa mais aberta para as pessoas que nos ouvem, nos veem entenderem, né? Mas é muito interessante isso. Então, a pessoa do consultor, do contador, do analista, do tributarista, né, que são todas as linhas que estão dentro ali, são próximas, mas essa figura, ela, tão cedo, não vai acabar, pois é extremamente necessário filtrar essas informações, processar e depois sim gerar a guia. Gerou a guia, aí vai para os cofres do governo, vai ser tributado, vai ser descontado, vai ser isentado, e assim vai. É porque muita gente, erroneamente, ainda hoje, imagina que o seu papel é emissor de guia, né? Exatamente, emissor de guia, um criador, né, ou um fazedor, uma palavra bem feia, né, um fazedor de declarações, né? Fazedor de emissor de declarações, coisa do tipo. E não é, porque a declaração ela é feita com base no processamento de muitas informações que geraram um débito, um crédito, um valor a pagar, ou um valor a restituir, ou a receber, depende muito, né? Então, nós vemos que ter hoje profissionais no mercado qualificados e que saibam interpretar isso, operar com esses sistemas todos que a gente vê hoje aí na tecnologia, é fundamental, é essencial. E uma coisa que eu acho que é fundamental também é o planejamento tributário, né? Olha, Josué, o planejamento tributário é para pequena empresa, para grande, para média, independente do tamanho dela, você tem que controlar e saber. E aí a gente volta no começo da nossa conversa, né? Quando você fala de conhecer, saber onde você vai colocar o seu capital, o seu investimento, é essencial. Então, se você planeja, olha, eu vou ter tanto de despesa, eu tenho que ter um faturamento, eu tenho que ter uma lucratividade, eu tenho que ter uma projeção, analisar o faturamento, mas o faturamento não é de receber. Olha, eu estou comprando esse faturado para 28, 56 dias. Ou seja, você vai ter uma matéria-prima, uma mercadoria para pagar. Então, quando você se projeta e se organiza e cria um fluxo, a sua empresa tende a funcionar certinho. Agora, quando a gente coloca, olha, a Deus pertence, vamos ver se vai faturar ou não, é um sofrimento grande, viu? Essa é uma das dores aí do empreendedor. Gigantesco. E para fechar nossa conversa, qual conselho contábil você daria para quem busca crescimento financeiro? Olha, o que eu vejo aqui é o seguinte, o que eu recomendo, né? Nunca o contribuinte tomar uma decisão financeira sem entender o impacto que aquilo vai ter. Né? Um impacto, por exemplo, né? Então, nós vemos que jamais pense que o imposto é um detalhe. Né? Ele muda completamente o resultado daquilo que você almeja, daquela operação que você vem fazendo. Então, antes de fechar o negócio, é analisar. A gente chama no escritório de estudo tributário, né? Então, hoje, dependendo da operação de importação, aquisição, venda, serviço, de máquina, bens, e assim vai,
como isso vai ser alocado de forma tributária. Então, fazer isso, nós vemos que para a saúde de uma empresa, independente do tamanho dela, é essencial, porque vai impactar no seu custo de compra, vai refletir na sua operação e no que você vai apresentar depois vendendo para o seu cliente. Porque se você não for competitivo, você vai ter uma boa mercadoria, um bom serviço, mas ele vai ficar por ali. Porque hoje existe, né? Sempre existiu, mas hoje com mais frequência. A internet está aí, as pessoas pesquisam, né? Preço, qualidade, entrega, a logística. Então, a questão tributária, ela tem que estar bem afinadinha, porque de repente você passou por todas essas barreiras. Quando chega na questão tributária, você perde. Porque você vai receber, você vai vender. Só que ficou para o mês seguinte um prejuízo fiscal enorme, né? E aí o seu lucro vai todo embora. Entendi. Enfim. Bom, já está dando o nosso horário. Quero agradecer você, quero agradecer ao pessoal do seu escritório, ao Jean e a toda a equipe. Quero agradecer também a galera que está nos assistindo, agradecer ao Júlio que está com a gente aqui, coordenando a nossa conversa. E é isso. E quero que você deixe uma palavra final aí também. Obrigado, Josué. É um prazer sempre estar com você aqui. E vou deixar para as pessoas, né, pensarem um pouquinho que a reforma tributária que a gente está passando é um processo grande de mudança. O nosso país ele vem em uma mutação muito grande e que cada um busque se adequar, tanto como um empresário, como um pequeno empreendedor, e até mesmo como um trabalhador assalariado, como um CLT. Veja que a questão tributária, ela reflete em toda a nossa vida, nos custos, na nossa educação, na nossa saúde. Então, é muito importante, né? Todo mundo, todo brasileiro, ter essa noção que, esse assunto é chato. Não, ele não é chato, mas quando a gente vê ele de forma chata, ele reflete na nossa vida e na vida da nossa família e das pessoas próximas a nós. Maravilha. Então é isso. Obrigado, João. Obrigado a todos que estiveram conosco. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.